Mas é um prazer muito grande. Vocês que estão lá atrás vão perder muita coisa, porque está cheio de cadeira aqui, aqui. Vocês estão lá atrás, não sei porquê, né? Não vão poder enxergar nada. Então, aproveita. Agora, pode vir aqui. Vamos pensar agora. Se você pode adivinhar o que é isto. Isso aqui. Um jornal. Então, o que é isso? É um jornal. Agora, se você vir de perto depois, você vai ver que é uma história. E que história é essa? É a história do livro Sem Palavras. Vocês vão ouvir muito hoje sobre o livro Sem Palavras, que só com as cores amarelo, preto, vermelho, branco e verde conta todo o Evangelho. Conta a história da redenção de Deus para nós. Então, isso aqui, tudinho, está aqui, mais as explicações. E você pensa, mas por que colocaram preto e branco e por que está num plástico? Isso aqui tem um buraco aqui, vocês estão vendo aqui um buraco. Aí eles enchem, é um balão de gás. Eles fazem... E esse balão, sabe o que eles fazem? Eles mandam de noite e o balão, ele voa horas até chegar na Coreia do Norte, onde lá é proibido falar de Jesus, de Deus, da Bíblia para a criança. Mesmo que o pai, a mãe, seja crente, não pode falar uma palavra Deus para o seu próprio filho. O lugar mais fechado do mundo, que se te pegarem com a Bíblia, se te pegarem falando de Jesus, você vai morrer. Muitos estão em trabalhos forçados, em cárceres lá, muitos morreram. E o mundo inteiro hoje, da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, está orando pelas crianças da Coreia do Norte, que nunca podem ouvir de Jesus, nunca podem ouvir a salvação e ter a esperança da vida eterna. Então, a APEC, lá de Paju, que é a cidade fronteira entre Coreia do Sul e Norte, o missionário, ele manda esses balões para lá. Então, vocês podem imaginar, chegando lá na Coreia do Norte, alguém ouvindo a mensagem da palavra de Deus. E quantos que um dia nós vamos saber que se converte com isso? Agora você chora quando você vê a situação da Coreia do Norte. Não tem comida. O lixeiro passa de manhã recolhendo os mortos na rua, porque morrem de fome. As crianças, quando numa família tem 4, 3 são saudáveis, 1 fraquinho, eles não dão comida para aquele fraquinho, porque não tem comida para as 4. E quando aquele 4º fraquinho morre, eles comem porque não tem outra coisa para comer. Vocês não podem imaginar o que é isso. Mas nós
estamos aqui no Japão. Temos liberdade para falar aos nossos filhos, às crianças da nossa igreja, do Evangelho. Mas o que estamos falando? E como estamos transmitindo a mensagem às crianças? De maneira que elas amem a palavra de Deus. De maneira que elas tenham uma transformação de vida. E façam um grande impacto nesse país, onde só 0,05% é crente de verdade. Como esse país precisa de vocês, líderes, professores, para ajudar essas crianças que ainda estão com os corações abertos, para que você jogue ali a semente da palavra de Deus da maneira certa, correta, um evangelho completo, bíblico, claro, simples, para que você possa ver no futuro essas crianças da escola dominical, seus filhos, serem os pregadores do evangelho em vários postos onde eles vão atuar. Essa primeira parte fala sobre autoridade final na sua apostila. E a autoridade final nada mais é que a palavra de Deus e como é importante entregar esta palavra de Deus às crianças. Não adianta nada eu dizer, olha, tem essa coisa maravilhosa e tem também isso aqui que é muito bom para as crianças. Isso aqui, fecha os olhos e abre. E olha, isso aqui é de pano que você pode fazer. Não adianta nada eu falar sobre livros bons, psicologia da criança, como conhecer a criança, falar sobre missões para crianças, se o seu coração, se a sua mente, primeiro, não foi dominado por um grande amor por Deus e pelas crianças. Porque senão, olha, as crianças aqui do Japão, tá difícil. Parece que a gente não chega até elas. Elas estão num outro mundo. E estão. Porque na escola, essa sociedade japonesa é totalmente secular. Sem Deus. E como você vai poder transmitir de uma maneira eficiente, que toca o coração, que transforma a vida? Você precisa ter visão. Visão de ver as crianças como Deus as vê. Visão de amar as crianças como Deus as ama. E se esta visão, este amor, partir daqui do seu coração, aí vai embora. O seu trabalho vai ser grande, vai ser maravilhoso. Deus vai usar a sua vida. Então, essa primeira parte é para você lembrar que a mensagem de Deus é para quem? É para todos. Todos os que têm mais de 15 anos, certo? Para todos. 0 até 150 anos. É para todos a mensagem de Deus. Porque aqui tem uma toalha escrita em várias línguas. Está lá em árabe, espanhol, em coreano, em japonês e também em português, em inglês. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a mensagem de Deus é para todos. Se a mensagem de Deus é para todos, eu tenho que falar também para as crianças. Mas muitas vezes eu não sei como falar, o que falar. E por isso estamos aqui, para saber como falar
o que falar e como atingir estas crianças de hoje. Essas crianças que são totalmente diferentes da nossa geração. Elas têm outra cabeça, têm outra vida, têm outros propósitos, outras perspectivas, outras influências. Então, a mensagem de Deus é para todos. Por isso, você pode escrever a palavra Deus manda. Deus mandou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura. E também, eu quero saber como vocês estão em japonês. Vamos lá, João 3,16. 1, 2, 3, em japonês. Vamos lá, vocês estão no Japão? Kamiwa, vamos lá. E aí? Sono Hitorigo. Vocês estão aonde? No Brasil? Olha lá, facilitando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? O amor de Deus é para todos. Esse versículo resume todo o Evangelho. E esse versículo fala desse grande amor de Deus que deu. E foi esse versículo que eu pude falar para minha sobrinha agora mesmo, quando estava na Coreia. E ela, na beira da morte, aceitou a Cristo, ouvindo esta palavra, porque Deus amou o mundo. E sabem, foi um milagre de Deus. Ela aceitou a Cristo, orou, 4 dias depois, faleceu. Mas foi um milagre tão grande, porque ela estava ali, sofrendo numa agonia, numa dor. Era um câncer terrível. Mas quando ela fez a oração, aceitando a Jesus, confessando seus pecados, reconhecendo que é pecador e crendo em Jesus e se tornando filha de Deus, todos que ali estavam viram que ela, de repente, daquela agonia que ela estava, ela ficou lá em paz, serena, dormindo, e assim partiu para a eternidade com o Senhor. E foi um testemunho tão impactante que o marido, depois que ela faleceu, ele disse: obrigado, porque a minha esposa encontrou a paz e ela faleceu em tanta paz. E eu disse: se você quer também encontrar com ela um dia, você também pode tomar essa decisão. Evangelizei, ele também tomou a decisão. Olha que maravilha! O amor de Deus é para todos e também é para as crianças. E a promessa de salvação... esquecendo disso aqui, por favor, Carlos. Aí, vamos ver aí na sua apostila. A promessa de salvação não foi dada com limite de idade. Porque João 3,16 diz, para que todo aquele, mesmo 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Você tem que falar, tem que dar oportunidade para que todos que creem tenham vida eterna. E João 12, pode ir. Deus mandou, amor de Deus, agora sim, não tem limite de idade. Por isso, a classe mais importante da sua igreja, sabe qual é a classe? De 0
a 3 anos. Ali você tem que colocar o melhor professor. Ali você tem que colocar alguém que sabe comunicar a palavra de Deus para essa idade. A palavra de Deus não coloca limite para as crianças. Por isso ele diz, a todos quanto receberam. João 12. E Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outra razão por que evangelizar, por que trabalhar, por que dar a palavra de Deus para as crianças? Porque elas estão perdidas. As crianças têm uma natureza pecaminosa. Nenhuma mãe, nenhum pai sentou a criança lá e disse, meu filho, é assim que mente, tá? É assim que você vai brigar. É assim que você faz isso. Da onde que vem? Da onde que vem? Da natureza pecaminosa. Então as crianças têm essa natureza pecaminosa. Por isso a palavra de Deus diz, Romanos 3:23. Vamos lá, todo mundo. Parabéns! E agora, Romanos 5:12. O que diz? Portanto, assim como um só homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ah, você acredita nisso? Hã? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Tem alguma coisa errada aqui? Estou tentando acertar aqui embaixo, mas não dá. Por quê? Porque eu comecei errado. Quem começou errado? Quem foi? Quem foi? Ele começou. E aí, nasceu o filho do Adão. Estava errado. Depois aí, outro. E não tem jeito, não é? Você tem que desmanchar tudo e começar tudo certinho. Por isso, se você está tendo problema com seu filho, com seus alunos, você vai ter problema para sempre. Porque não adianta consertar só a conduta, só a atitude. Tem que consertar aqui dentro, de dentro para fora. Porque as crianças estão perdidas. E também Salmo 51:5 diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso quer dizer, quando uma criança vai... já estava lá, o pecado, né? E as crianças precisam estar conscientes dessa condição diante de Deus. A Bíblia, então, nos manda evangelizar todo mundo. Isso significa que é necessário evangelizar todas as crianças de uma forma completa e bíblica e deixar o assunto da regeneração nas mãos de Deus, porque Ele que faz. Nós não podemos fazer essa parte. Vamos ler juntos o que Davi Livingstone, esse famoso missionário, disse. Vamos falar? Pode passar aqui na tela, por favor? Aqui já foi. Já foi. Ela já foi, tem uma natureza pecaminosa. Já foi. Isso. Próximo. Vamos lá. Nosso trabalho É ensinar as crianças sobre o pecado e o Salvador, sem a eterna notícia sobre a idade das
O Espírito Santo, em seu divino tempo, as convencerá do pecado. Se ele a convence do pecado, sem se tornar a verdade, quem somos nós para nos atrever a interferir nessa verdade? É neste preciso momento, usando nosso simpático interesse, qualquer criança tem a idade suficiente para aceitar a Cristo, quando se dá conta de que o seu pecado é contra Deus e que esse pecado está perdido em Cristo. Muito bem. Então, não tem idade. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos manda o ensino de Cristo em Mateus 18, 14. Qual a idade em que as crianças devem ser evangelizadas? A palavra de Deus diz, Mateus, vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 18, Mateus 18, capítulo 18, versículo 1. Aqui aconteceu algo muito interessante. Tinha lá os discípulos de Jesus. Então, nós vamos chamar os discípulos de Jesus aqui. Aqui está o pastor Luiz, né? Que é o Pedro. Vem cá, pastor Luiz. E está aqui o... Como que é seu nome? Kil. O Kil. Está aqui que é o João. E está aqui você, como é? O Tiago. Tiago é o Tiago, né? Tiago é o Tiago. E o Daniel, né? É o Jesus, tá? Vem cá. Então, fica aí vocês brigando e Jesus fica aqui, né? Jesus fica aqui. Nossa, Daniel, você está fazendo enrondinho. Então, fica discutindo. É mesmo, né? É só para as crianças entenderem. Tá, vocês ficam discutindo aqui, olha. Naquela hora, os discípulos estavam perguntando: quem é o maior no reino do céu? Sou eu, sou eu, sou eu. Não, sou eu. Oi, um querendo ser mais que o outro. Vamos perguntar para Jesus, vamos perguntar. Vai lá. Aí eles foram lá perguntar: Jesus, sou eu, não sou? Aí Jesus, ele pegou uma criança. Vem cá, meu filho, vem. Chama ele. Vem cá. Como que ele chama? Hã? Vem cá. Vem cá. Oi, Dê. Vem cá. Okay. Gabriel, vem cá. Meu amigo. Jesus chamou uma criança e colocou no meio e disse assim: vocês, se vocês não tornarem como crianças, vocês nem vão entrar no céu. Por que vocês estão discutindo quem vai ser? Isso mesmo. Faz assim. Que vergonha, não é? E ele disse naquela hora que Jesus que a criança era o mais importante. Porque colocou no meio deles. Olha só. E disse assim, Jesus: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Então, como é importante, não é? Muito obrigado. Palmas para os artistas aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Muito obrigado. Legal, Gabriel, isso aí.
quê? O versículo 6 dizendo, e qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê. A criança pode crer. E a gente fala assim, deixa crescer. Aí quando crescer ele vai entender melhor. Quando crescer a gente fala tudo. Quando é pequenininho deixa pintando. Olha que crime que estamos cometendo. É agora ou nunca. Agora os corações estão abertos. Nós temos que falar agora para as crianças, porque elas podem crer. E essa palavra crer é a mesma palavra que está em Atos 16, 31, que diz, crê no Senhor Jesus e será? Então é crer para a salvação. A criança pode crer para a salvação. Eu criei. Eu tinha 11 anos. Minha sobrinha creu. Ela tinha 2 anos. Meu sobrinho tinha 7. Ele creu. E aqui a palavra de Deus diz, olha, se você fizer tropeçar uma criança, então você põe uma pedra de moinho, uma pedra de 300 quilos, né? No pescoço e se joga no fundo do mar. Qual a esperança? Ele disse, é melhor você afastar do caminho, porque as crianças estão correndo para Jesus. Olha o perigo de escandalizar as crianças. Quando você não prepara direito sua aula. Ah, não tem material. Vai orar. Vai costurar alguma coisa. E mostra para a criança alguma coisa para ela ver, para ela tocar, para ela até comer, amassar. A criança pequena, ela usa os sentidos para aprender. Por isso, o seu material tem que ser lavável, babável. E tem que ser algo que ela possa sentir. Agora, a criança maior, ela quer alguma coisa mais interessante. Olha, a Bíblia para você é o quê? Celular é mais importante, não é? Mas sabe, mais importante que o celular é a palavra de Deus, porque ela é como um martelo, sabia? É, vai batendo, batendo, batendo. Ó, você está errado. Sua mãe falou, seu pai falou e você está fazendo o quê? Não estou obedecendo, é isso aí, né? Então a Bíblia fala, filhos, obedecer aos vossos pais. E a Bíblia também, ela é como espada. Se não corta por aqui, vai cortar por aqui. Se você ensinar a Bíblia para as crianças, a Bíblia vai ser uma espada. E também a Bíblia é um alimento. Quantas crianças, filho de crente, de líder, pastor, está lá na sua classe da escola dominical. Está com fome da palavra de Deus, porque você não está dando pão espiritual, alimento espiritual. A gente dá um alimento que não serve para ela poder crescer e se alimentar, para aquilo durar uma semana. É mel, é gostoso, tem que ser gostoso. A Bíblia tem que ser bem interessante para a criança. Que ela vai chegar em casa e diz, eu quero ver. Aquela história foi demais. Onde será que está? Pai, me procura aí a história de Sofonias. E o pai diz, que é isso? Está na Bíblia, pai. O senhor precisa estudar mais a Bíblia, hein? Mas aí o pai ajuda, vai lá no Google, né? E vê lá as Sofonias, onde é.
Vê que está lá no Novo Testamento, não é? Novo Testamento, tá? É, muito bem. É mel. E ele vai gostar demais. Eu nunca esqueço uma família que tinha 5 filhos. Chegava de manhã, cada um. Tinha um de 7, outro de 8, 10, 11. Pegava a sua Bíblia sozinho. O pai e mãe não ficavam falando, vai ler a Bíblia. Larga esse celular, vai ler a Bíblia. Não. Eles pegavam sua Bíblia, cada um no seu cantinho ficava lendo. Por quê? Eles encontraram doçura, delícia na palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo, vai queimando tudo que não é bom. A palavra de Deus é como lâmpada, vai iluminando aquelas coisas. A palavra de Deus é leite que faz crescer. A palavra de Deus é uma semente que nasce no coração e vai crescendo. A palavra de Deus é um espelho. Você pode olhar para a palavra de Deus e vai mostrar onde está sujo, onde está feio, onde precisa consertar na sua vida. A palavra de Deus é espelho que você pode ver. A palavra de Deus é como água que limpa. Então você leva a Bíblia e mostra como é preciosa essa palavra de Deus. Uma caixinha que eu arranjei numa loja qualquer e escrevi aqui Bíblia Sagrada, mas era uma caixa. Então, olha, coisas que se você falar, Deus, estou no Japão, aqui, material para usar para as crianças, ensinar a palavra de Deus é raro, mas você tem o quê? Essa cabeça, essa mente criativa. O Deus Criador criou você e só a criatura de Deus tem essa criatividade. Uma senhora amiga coreana, ela é missionária lá no Amazonas. O marido dela começou ali naquelas aquela selva amazônica, mais de 30, 40 igrejas. E ela disse, Deus, o que eu vou ensinar para essas crianças ribeirinhas? Eu não tenho nada nesta mata aqui. Então, Deus falou assim, você tem pedaço de papel? Bem, papel eu tenho. Então, começa a dobrar. E ela começava a dobrar. E ela contava todas as histórias em dobradura. E as crianças aprenderam, até os adultos. Então, é só orar e clamar a Deus por criatividade. Por isso, a palavra de Deus diz aqui, não escandalizei as crianças. Não faça qualquer coisa para a criança. Faça algo que vai de encontro com a necessidade mais profunda dela. Converse com a criança o que ela está precisando. Porque às vezes ela está lá, esse negócio não vai acabar nunca. Meu pai e minha mãe mandou vir aqui, mas eu não quero mais vir. Você não está comunicando. Você não está sabendo a necessidade profunda daquela criança, porque não conversa com ela, não sabe em que ambiente ela vive, não conhece os pais, a mãe, a escola. Tem que saber tudo para a gente poder alcançar de maneira eficiente as crianças. Por isso, Deus disse assim, se você for uma pedra de tropeço, portanto, se sua mão
que não faz nada para preparar as coisas boas para as crianças, que não abre a Bíblia para ler e aprender mais, então corta. Se o seu pé faz pecar, se sua vida vai com seus pés para lugares que não agrada a Deus, você não pode falar nada para as crianças. Elas estão dizendo, olha, o que você é, o que você faz, fala tão alto que eu não posso te ouvir. Por isso ele diz, ó, se o seu pé faz pecar, corte e joga fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, um dos pés, manco, do que ser lançado no fogo eterno com as 2 mãos e 2 pés. E se seu olho faz pecar, arranque e jogue fora. E aqui no Japão tem muita coisa, não é? A gente olha para cá, coisas atraentes em todas as áreas. Então, esta janela aqui tem que saber fechar na hora certa. E, se você assim fizer, tome cuidado para não desprezar, para não ser pedra de tropeço para a criança. Aquela pedra que você talvez está fazendo de qualquer jeito o trabalho das crianças. Então, é uma pedra que a criança tropeça e ela cai e não pode chegar até Deus. Mas, em vez disso, você pode ser uma pedra de apoio para ela poder subir cada vez mais perto do Senhor. Que maravilha! É isso que Deus quer. Por isso, ele contou essa história aqui, dizendo, um homem tinha 100 ovelhas e só uma delas se desviou. Imagine só, mas ele foi atrás daquela umazinha e procurou e procurou. Olha só, esse aqui é uma entretela. Esse aqui é giz de cera, que tem uns montes aqui, não é? E você faz um contorno, já está aí a história. Ah, não tem nada. Tem. Deus dá criatividade. Ah, não tenho tempo. Tempo é o bem maior que Deus deu. Nós temos que pensar como estamos usando o nosso tempo. E aquela umazinha saiu sozinha. E aquela uma é como aquela criança que está perdida. E Jesus veio buscar aquela criança. E o pastor deixou as 99 e foi procurar. Jesus está procurando. Porque ele disse, não é da vontade de vosso Pai Celeste. Versículo 14, leia aí. Porque não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ele não queria que nenhuma ovelhinha se perdesse. Por isso ele veio, deu a sua vida por nós. E aquela ovelhinha, coitadinha, estava toda machucada. Mas o pastor bondoso pegou, abraçou, curou, cuidou. É isso que você deve fazer para as crianças. E você, se quiser algo mais incrementado, então pode usar uma ovelha e contar a história da ovelha perdida. E a criança nunca mais vai esquecer que ela pode ser a ovelha de Jesus. A ovelha que Jesus abraça, a ovelha que Jesus cuida,
aquela ovelha perdida que foi encontrada por Jesus. E você também pode contar em franelógrafo maior. E você diz, franelógrafo? Sei do tempo do meu tataravó. Já era. Mas você sabe que franelógrafo dá de 10 a 0 às vezes para esse negócio aqui? Porque às vezes aí pifa, né? Aí não tem mais nada. Mas isso aqui não. Você pega um papelão. Nossa, mas como aqui no Japão tem papelão, né? Tudo vem em caixas, caixas, aqueles papelões bonitos, retinhos. E pega um franelógrafo, se não tem uma flanela, corta o seu pijama mesmo, né? De flanela e cola lá. Olha aqui. E a criança diz assim, ei, esse negócio é mágica. Por que fica grudado aí? Eles ficam assim. Então você vai variando, né? Aí, para os pequenininhos, você pega o franelógrafo e como você não tem 5 ajudantes que precisaria para cuidar dos pequenininhos, então você vai com o franelógrafo pertinho. Tá bom? Então você continua, né? E vai até lá, e vai com o franelógrafo. E ele fala bem baixinho. E o outro lá vai ficar quietinho, porque quer ouvir o que eu estou falando aqui, né? Porque a nossa tendência, a nossa tendência é ouvir a criança gritando. Fiquem quietos! E eles, fiquem quietos! E faz um concurso, quem fala mais alto, né? Para eles ouvirem, a gente fala mais alto. Não, fala mais baixo. Olha, aqui na nossa sala, nós não fazemos isso, tá bom? E aí tá todo mundo assim, o que está falando? Vai aí, franelógrafo, buscar papelão, pedir para o homem guardar a caixa grande, panela do avô, pijama. Eu vou mostrar várias coisas que você pode fazer no franelógrafo daqui a pouco. Várias histórias, vários versículos que você pode fazer no franelógrafo. Você pode virar, pode fazer assim. Então, Jesus disse, não é da vontade de vosso Pai Celeste que um só desses pequeninos pereça. Que nós não sejamos pedra de tropeço para as crianças. Só por nossa falta de preparo, falta de entrega ao Senhor, falta de confiar no Senhor. E, continuando na sua apostila, a Bíblia nos manda, então, a idade em que a criança pode ser salva. Pai de On é a palavra, criança pequena. E aqui você tem a explicação de tudo que nós falamos aqui. E hoje as crianças estão submetidas aos ataques. Elas estão atacadas de todos os lados. Por exemplo, aqui no Japão, qual é o ataque do inimigo? Qual a arma que o inimigo tem usado para atacar a sua criança aqui? Hã? Os games. Que mais? Os celulares. Que mais? iPad. Que mais? Os pais trabalhando muito. Que mais? Que mais? Hã?
materialismo, consumismo, humanismo. Tudo isso são ataques tão grandes do inimigo. Então, nós temos que pensar, qual é o ataque que o meu aluno, que o meu filho está recebendo? Por exemplo, um menino foi lá com o pai e falou para o homem: moço, quero um celular para o seu filho. Aí o moço disse: quantos anos você tem, seu filho? Ah, meu filho já tem 9 anos. Então, faça favor de esperar até 15 anos. Não vou vender. Vai embora. Você já pensou se isso acontecesse mesmo? Isso aconteceu de verdade, mas se isso acontecesse, olha, a gente não ia ter tantos problemas como nós temos. Porque é algo que vicia mesmo. Então, esses ataques, a gente pensa, mas eu não posso tirar isso. Todas as crianças fazem isso. Então, nós temos que pensar numa alternativa. O que seria uma alternativa para eles? Esporte, que mais? O pai e a mãe trabalhar menos, ganhar menos também, né? Talvez. Né? E sabe, ganhando menos, você vai ver que vai sobrar mais. Porque só as coisas eternas são importantes. Nós, muitas vezes, lutamos com os pais dos nossos alunos que têm esta mentalidade: não, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu não posso falhar. E aqui tem possibilidade de fazer o seu pé de meia. E precisa também, porque é muito alto o custo de vida aqui. Tudo. Mas o que vai ajudar vocês é vocês trabalharem junto com o pastor, junto com os líderes, para que eles possam dar para os pais, sabe, aquele alívio e dizer: olha, como está a sua vida? A sua maturidade espiritual, como está? O seu crescimento espiritual, como que está? Sabe, o pai, a mãe, ser trabalhado, isso vai fazer uma grande diferença para os nossos alunos da escola dominical. E nós trabalhamos em parceria com os pais. Muitas vezes aqui eu sei que é impossível. Eu sei a vida que as pessoas têm que levar. Mas as crianças, elas têm um futuro que depende do que os pais e vocês, professores, líderes, estão fazendo hoje com elas aqui. Como estão ensinando? Quanto tempo estamos deixando para discipular os nossos alunos, para orar pelos nossos alunos, para preparar uma aula que vai de encontro com a necessidade real, mais profunda dos nossos alunos. Isso sim vai ficar para a eternidade. Porque se for continuar como está, nós vamos ter um grande desastre lá na frente. Adolescentes, jovens totalmente desajustados. Mas se a gente pegar as rédeas agora e orar, e colocar essas crianças nas mãos do Senhor, nas nossas mãos, e dizer: eu quero conduzir essa criança, eu quero andar com ela, eu quero que ela cresça. Olha, vocês já pensaram
Que impacto que essas crianças vão fazer nesse país todo? Que maravilha! Então, a palavra de Deus diz que não é vontade de Deus que um só desses pequeninos pereça. E elas têm esses ataques. Mas vocês têm que descobrir qual é o ataque que a criança está recebendo e, então, dar alternativas tão interessantes quanto. Porque não adianta dizer, deixa os games, deixa o celular, se você não dá algo melhor ou equivalente. E o que pode ser melhor? A sua presença, a presença dos pais. E não é a presença dos pais desse jeito. Oh, que bom que você está aí. Ai, como foi a sua aula? Gente, a criança vai dizer, eu queria ser o celular. Porque está toda hora olhando para o celular. Olha para mim, estou aqui. É deixar tudo e falar, meu filho, meu aluno, como foi? Como está? Conversar, passear. Olha, tem tantos lugares, tem tanta coisa para fazer com eles. Essas coisas são alternativas para o que está atacando as crianças. E estão querendo engolir as nossas crianças. E olha, interessante aqui, as crianças podem fazer o quê? Nascer de... Você acredita nisso? Lembrem, sem nascimento não há crescimento. Quantas vezes nós queremos que a criança seja boazinha, obediente, e eu tenho aqui então uma bola obediente, e... Gabriel, você vai dar aquele grito outra vez? Hã? Vem cá, vem me ajudar. Dá aquele grito outra vez para todo mundo acordar. E você também acordar. Vem cá. Ô, Gustavo, vem cá. Você vai dizer para essa bola parar e ela vai parar. Tá? Vem cá. Ele está com preguiça. Pode deixar. Hã? Gabriel, Gustavo, né? Gustavo, ちょっとおいで。手伝ってちょうだい。あ? Yeah? Tá bom. Então, vem aqui outro Gabriel. Filho. Você não é o Gabriel, é o... Tio. Mas não tem outro nome. Kio. Meu sobrinho chama eu Kio e chama ele de Kio. Kio. Essa bola é muito obediente. Quando você falar assim, para, ele vai parar, tá? Para. 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 Vai se divertir. Você queria vir aqui também. Continua. Para. Kio, você tem filho? Tenho uma filha. Tem uma filha? Quantos anos tem? 5 anos, eu fazer 6 agora que é 10. 5 anos. Você já pensou? Como que ela chama? Iane. Iane, vem aqui. Tá bom, papai, tá bom. Não faça isso. Tá bom, não vou fazer. É igualzinho assim. Não é? Tem hora, não é? Aham, obrigada. Agora, depois eu conto o segredo da bola obediente. Isso aqui vai ser muito bom para os seus alunos, para sua filha. Como seria bom, não é? Se as crianças fossem como essa bola. Mas ela tem a natureza pecaminosa. Então, o que você precisa fazer? Ela precisa nascer de novo. Ter
uma nova vontade, ter uma nova vida. E a criança pode nascer de novo. Então, vamos ler aqui a sua apostila. Algumas pessoas são céticas. Ah, a criança não pode se converter de verdade. Ela não entende. Mas há em toda a Bíblia, não há em toda a Bíblia um só versículo que diga que uma criança não pode ter um relacionamento pessoal com Deus pela fé em Jesus Cristo. Que maravilha! Você, então, precisa levar a criança a Cristo. Aí, como fazer isso? Vamos ver. Como fazer isso? Porque, às vezes, a gente faz pela metade, faz assim, né? Como a gente sabe, mas não tem convicção. Será que falei tudo? Será que falei certo? Será que a criança realmente entendeu? E, olha, as crianças estão mais preparadas para receber o Salvador. A criança tem um coração aberto. A criança, ela é humilde, ensinável, é crédula. E amanhã vai ser muito, muito difícil. Uma criança de 5 anos, se instruído corretamente, pode de verdade crer e ser regenerada como um adulto, diz Spurgeon. Lá embaixo, vocês viram? Minha convicção é que os crentes que foram salvos desde sua infância são os melhores que temos. Ao meu ver, há mais casos genuínos nesse grupo do que em qualquer outro grupo. E elas têm sido muito mais constantes e mais firmes ao longo de suas vidas. Então, eu vou ilustrar isso para vocês nunca mais esquecerem como é importante falar quando é criança e levar essa criança a Cristo. Elas podem crer, nascer de novo de verdade. Então, alguns anos, muitos anos atrás, eu vim aqui para o Japão e falei com meu tio-avô. E eu disse para ele, olha, eu vim lá do Brasil para falar do amor de Deus para o senhor. Mas ele ficou tão bravo. E ele disse, o quê? Que amor de Deus? Deus, eu que consegui tudo. Eu que trabalhei. Eu que fiz isso. E ele não queria nem ouvir. Foi tão triste. Eu disse, mas eu vim aqui, atravessei o mundo para chegar aqui, para falar para o senhor. Ouça pelo menos. Não, não quero ouvir. Mas ele ouviu da marra. E ele ouviu, falou, mas ele disse, não, não quero. Ele já estava com 89 anos e ele não queria saber. Foi uma punhalada no meu coração. Pensar que o coração dele estava tão duro. Mas, coitado, a vida inteira dele pensou assim, viveu assim, nunca ninguém falou para ele. E ele foi para a eternidade sem Cristo. Aí minha amiga, ela chama Tia, 20 anos. Ela viveu a vida que ela queria, mas ela pegou um câncer. Que o médico disse para ela, quando descobriu, ele disse, você tem 1 semana. Então, a irmã dela disse, Sati, vai falar com minha irmã. Fui lá falar. Falei do amor de Deus para ela, de Cristo. E ela recebeu a Cristo. As últimas horas de dor, só oração, só oração. Versículo bíblico agarrada nela assim, junto, é que podia acalmar. E ela viveu só 1 semana. Mas ela se converteu. Josué
um menino de 9 anos, ele era meu aluno. E eu falei do pecado. Falei do amor de Deus. E falei como Cristo morreu por ele. Ele quis receber a Cristo. Ele foi para o seminário. Ele é pastor já há muitos anos, na maior igreja lá em Belém. E ele tem levado muitos a Cristo. Olha, você pode saber que uma criança, ela pode sim se converter. Ela pode sim crer no Senhor Jesus. E ela vai ter a vida inteira para viver para o Senhor. Você já pensou? Quantos anos você tinha, Daniel, quando aceitou a Cristo? 2 anos. E seu irmão Davi? 1 ano e 8 meses. Olha, quando ele tinha 5 anos, eu fiz um acampamento com crianças pequenas. E ele estava lá, nesse acampamento. Já pensou? 2 anos. Depois você conversa com ele, vê se ele é convertido de verdade. Mas ele tem dado um grande testemunho, né? Ele está aqui no Japão, trabalhando para o Senhor. Conheço o pai, a mãe. A mãe, foi a mãe ou o pai que levou você a Cristo? Seu pai? Oh, glória a Deus, né, pastor Vadislau? Então, vocês têm que saber que uma criança pode ser nascida de novo. Ela pode se converter e ela, se convertendo, quando criança, vai ter a vida inteira para servir ao Senhor. Que maravilha! Então, a criança também e também é o Espírito Santo que convence a criança do pecado. Ele vai fazer essa obra. As crianças são o futuro da nossa nação, o futuro do Japão, o futuro do Brasil. Vai depender dessa geração. Que nós não percamos essa geração. Billy Sunday, ele disse assim: a única forma de Deus resolver o problema de alcançar as massas nesse mundo é você alcançar as crianças. Então, por que evangelizar as crianças? Porque a mensagem de Deus é para todos e a Bíblia manda, as crianças podem nascer de novo e elas são o futuro da nossa nação. Se vale a pena trabalhar com as crianças, levar a criança a Cristo, evangelizar as crianças, então, vamos deixar agora que Deus coloque no seu coração essa convicção e esse amor pelas crianças. Eu lembro que quando Deus falou, Sati vai trabalhar com as crianças, eu disse, não, socorro, criança só dá trabalho, não entende nada. Deus disse, vai trabalhar com criança. Tá bom, eu vou. E Deus, então, colocou um amor tão grande no meu coração, já mais de 50 anos, que este amor, esse entusiasmo, essa paixão para salvar as crianças, para ensinar as crianças, discipular, para falar quão importantes são as crianças, tem renovado cada dia mais. Que isso possa acontecer também com você, porque só assim você vai fazer um trabalho com as crianças, com visão, com amor, com paixão, pensando aquela criança tem uma alma preciosa que custou a vida do Senhor Jesus na cruz e tem também a vida inteira para frente. Você pode pensar agora, será que todos os meus alunos eu já levei a Cristo, são salvos mesmo? Sem nascimento não há crescimento. Talvez
por falta de nascer de novo, não estão crescendo espiritualmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento tão especial. Deus, o Senhor quer que nós tenhamos primeiro um amor, o mesmo amor que Jesus teve com a criança, quando Ele colocou a criança no meio dos discípulos, dizendo, elas são importantes, elas precisam ser ensinadas, evangelizadas, discipuladas, e elas precisam ser o centro das nossas atenções. Senhor, que nós também possamos ter esse amor. Que as crianças não sejam nunca algum estorvo para nós, mas que seja algo importante. Que nas nossas igrejas tenhamos um lugar adequado, material certo, professores preparados para alcançarmos essas crianças, Senhor. Se em japonês, que estejamos prontos, Senhor Deus, a falar japonês, se em português, que estejamos prontos também, Senhor Deus, que possamos compreender que situação as crianças se encontram e nós possamos alcançar essas crianças de uma maneira eficiente para a Tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.